Fala, nação cruzeirense, começando o nosso pré-jogo de Cruzeiro e Botafogo de Ribeirão Preto, que acontece hoje às 19 horas, o Cruzeiro enfrentando a equipe de São Paulo aí, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e a gente vai trazer todas as informações agora. Então, se você não for inscrito no canal, já vai ali embaixo, ó, se inscreva, deixa o gostei no vídeo e participa nos comentários também, deixando seu palpite, quanto você acha que vai ficar essa partida, que depois do jogo a gente tem o nosso pós-jogo analisando a partida do Cruzeiro, e se você acertar o palpite, você aparece aqui na nossa live, beleza? E aí a gente começa trazendo as informações dessa partida, que acontece às 19 horas no Mineirão. Infelizmente a gente continua com esse processo de não ter torcida, né, por conta da pandemia. E aí o Cruzeiro, que enfrenta a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto pela primeira rodada, e as duas equipes não se enfrentam há quase 19 anos. O último confronto foi lá em 2001 pelo Campeonato Brasileiro, quando o Cruzeiro ganhou de 4-1, né? E naquela ocasião, uma curiosidade até, que o Edmundo marcou um dos gols da vitória do Cruzeiro. E aí as duas equipes se enfrentaram 5 vezes apenas em toda a história. Foram 3 vitórias do Cruzeiro, um empate e uma vitória do Botafogo. E aí o Cruzeiro enfrenta novamente, e nesse começo de Campeonato Brasileiro a gente tem aquela missão muito difícil, que é tirar esse saldo negativo de menos 6 pontos por conta daquela dívida referente à contratação do Denilson, né? O Cruzeiro já está com menos 6 pontos. Inclusive, em qualquer site de classificação da Série B você já consegue ver o Cruzeiro negativo, até no site do Diário Celeste. Muito triste isso, mas infelizmente aconteceu depois de tudo que aconteceu no ano passado, nos últimos anos. Essa dívida que não era nem da gestão do Wagner ainda, vinha da gestão do Gilvan. Mas bola para frente, o Cruzeiro tem que tentar se reabilitar o mais rápido possível, né? Porque já vai começar na zona de rebaixamento, vai ficar por lá umas 3 rodadas no mínimo. E aí o Cruzeiro enfrenta a equipe comandada pelo Claudinei Oliveira, e a equipe do Botafogo não teve um bom começo de Campeonato Paulista, né? Foram 14 jogos, venceu apenas 4, 3 empates e 7 derrotas. Começou muito mal, não avançou para a segunda fase do Campeonato Paulista, então o Cruzeiro vai tentar também aproveitar dessa situação. A gente tem aí as prováveis escalações tanto do Cruzeiro quanto do Botafogo, né? O Cruzeiro deve ir a campo com o Fábio, com o Raul Cáceres, Kaká. E aí a gente tem a primeira dúvida no time, se vai jogar o Léo ou o Marlon. E na lateral esquerda também tem outra dúvida, se joga o Giovani, que jogou a última partida, ou se joga o Patrick Bray, que vinha sendo o titular. No meio de campo a gente tem mais dúvida, né? O Jadson deve ser o titular. Aí ao lado dele a gente não sabe se joga o Ariel Cabral ou se joga o Jean. Essas 3 aí são as principais dúvidas do Cruzeiro, a situação na zaga, na lateral esquerda e no meio de campo. Um pouco mais à frente a gente deve ter aquela trinca ali que jogou a última partida também, né? A partida titular, que foi o Regis centralizado, o Stênio pela direita, o Maurício pela esquerda, e lá na frente a gente deve ter a volta do Marcelo Moreno, que pelo que estão falando está 100% recuperado das dores lombares e deve ser o titular da equipe do Cruzeiro. Se o Marcelo Moreno não jogar por algum problema, aí joga o Thiago, que vinha sendo titular, inclusive é um dos artilheiros da equipe na temporada, com 3 gols. E a escalação do Botafogo a gente tem também, deve ser o Darley, o Val, o Robertson, o Jordan, o Gilson que inclusive já teve uma passagem pelo Cruzeiro, né? Aquele velho, experiente, com muitas rodagens aí pelo futebol brasileiro, Botafogo, América. No meio de campo a gente deve ter Vitor Bolt, Matheus Anjos, Ronald, Wellington Tanque e Rafinha. Esse aí deve ser o time do Botafogo de Ribeirão Preto para enfrentar a equipe do Cruzeiro neste sábado. Como a gente disse, tem alguns jogadores conhecidos aí nessa equipe do Botafogo, como por exemplo o Wellington Tanque, que já teve passagem pelo exterior também, Matheus Anjos, passagem pelo Atlético Paranaense, pelo Paraná, e agora está aí na equipe do Botafogo. O Gilson, um lateral esquerdo de muita rodagem também no futebol brasileiro, tem muita experiência. Então o Cruzeiro precisa ficar atento também para não sofrer nenhuma surpresa dessa equipe. No meu ponto de vista, considero o Cruzeiro favorito para vencer essa partida, mas aí tem aquela pressão da estreia, tem a pressão de começar esse Campeonato Brasileiro com menos 6 pontos e a obrigação de começar muito bem para tirar essa desvantagem. Inclusive a rodada da sexta-feira foi boa para o Cruzeiro, né? As 2 partidas teve empates, então é um resultado bom para o Cruzeiro, todo mundo começando ali com 1 ponto nas 4 equipes, e aí o Cruzeiro tem essa possibilidade de alcançar eles em breve quando conseguir tirar esse saldo negativo. Inclusive agora que a gente está gravando, está rolando até jogo, tem jogo pela manhã,
neste sábado também, mas aí a gente não tem como trazer o resultado, mas no pós-jogo a gente faz análise geral ali da tabela de classificação também. Essa partida vai ter transmissão do Sport TV, só que aí não tem para Minas Gerais, né? Quem mora em Minas Gerais vai ter que assistir pelo Premiere. E como a gente disse, na sexta-feira a gente teve Confiança e Paraná, que empataram, também teve jogo entre Cuiabá e Brasil de Pelotas, que ficou empatado. Então essas 4 equipes começando com 1 ponto, o Cruzeiro vai tentar nas 3 primeiras rodadas tirar esse saldo negativo de 6 pontos, né? O Cruzeiro, se conseguir vencer as 2 primeiras rodadas, ele chega a 0 de pontos, e aí na terceira rodada tenta pontuar de verdade, somar os 3 primeiros pontos nesse Campeonato Brasileiro. Essa situação dos menos 6 pontos não tem como reverter, já é uma decisão da FIFA, então vai ficar assim mesmo. Então a gente tem essa curiosidade de ver como o Cruzeiro vai suportar esse primeiro jogo. Na minha opinião, o Cruzeiro consegue uma vitória ali, mas acho que não vai ser uma vitória fácil, não. O Cruzeiro vai ter que lutar muito para vencer essa equipe do Botafogo. Tomara que seja uma vitória fácil e surpreenda a gente também, né? O time do Anderson Moreira, nas partidas aí que atuou nas 3 primeiras no comando dele, demonstrou ser um time muito ofensivo, não sofreu tanto defensivamente assim, então também fica a nossa curiosidade para ver como vai funcionar o setor defensivo do Anderson Moreira se for muito acionado nessa partida contra o Botafogo. Nos 3 primeiros jogos no comando dele também não sofreu gols, a gente espera que continue assim, né? E o setor ofensivo funcionou também, né? Então a gente fica na guarda, esperamos que o Cruzeiro consiga uma vitória. Acho que a vitória talvez seja ali pelo resultado de 2-0, 2-1, vai ser algo simples assim, se o Cruzeiro conseguir, a gente fica na torcida. A gente não queria estar disputando uma Série B, infelizmente aconteceu depois de tudo que fizeram com o Cruzeiro, né? O Cruzeiro não caiu, o Cruzeiro foi derrubado, mas vai se reerguer e vai subir mais forte do que era. Então participa nos comentários, deixa o seu palpite para essa partida. Lembrar você que assim que a partida terminar tem um pós-jogo aqui ao vivo no nosso canal. Então participa, se inscreva aqui no canal, deixa o gostei no vídeo, participa nos comentários com o seu palpite, siga a gente nas redes sociais e depois do jogo a gente aparece aqui para comentar a partida, beleza? Esse foi o nosso pré-jogo de hoje, até a próxima.